13 a 19 de junho. 1 Samuel, capítulos 8 a 10, 13, 15 a 18. Do Senhor é a guerra. Vem e segue-me Estudo Pessoal e Familiar, Velho Testamento 2022. As sugestões deste esboço podem ajudá-lo a identificar alguns dos princípios importantes desses capítulos. Você pode encontrar outros princípios enquanto estiver estudando. Registre suas impressões. Desde que as tribos de Israel se estabeleceram na Terra Prometida, os filisteus sempre foram uma ameaça à sua segurança. Muitas vezes, no passado, o Senhor libertou os israelitas de seus inimigos, mas agora os anciões de Israel exigiam: haverá sobre nós um rei, e sairá adiante de nós, e fará as nossas guerras. 1 Samuel, capítulo 8, versículos 19 e 20. O Senhor permitiu, e Saul foi ungido rei. Mesmo assim, quando Golias, o gigante ameaçador, lançou seu desafio aos exércitos de Israel, Saul e o resto de seu exército temeram muito. 1 Samuel 17:11. Naquele dia, não foi o rei Saul quem salvou Israel, mas um humilde pastor chamado Davi, que não usava armadura, mas estava revestido com uma fé inabalável no Senhor. Essa batalha provou a Israel e a qualquer um que tenha batalhas espirituais a travar que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, e que do Senhor é a guerra. 1 Samuel 17:47. Ideias para o estudo pessoal das Escrituras. 1 Samuel capítulo 8. Jesus Cristo é meu Rei. Ao ler 1 Samuel capítulo 8, observe como o Senhor se sentiu a respeito do desejo dos israelitas de ter outro rei que não fosse ele, o que significa escolher o Senhor para reinar sobre você. 1 Samuel 8:7. Pense também em como você é tentado a seguir as tendências erradas do mundo em vez de seguir ao Senhor. Como você pode mostrar que deseja que Jesus Cristo seja seu Rei eterno? Ver também Juízes capítulo 8, versículos 22 e 23, Mosias capítulo 29, versículos 1 a 36, Neil L. Anderson, Vencer o Mundo, Aliarona, maio de 2017, página 58. 1 Samuel capítulo 9, versículos 15 a 17, capítulo 10, versículos 1 a 12, capítulo 16, versículos 1 a 13. Deus chama pessoas por profecia para servir em seu reino. Por meio de profecia e revelação, Deus escolheu Saul e Davi para serem reis. Ver 1 Samuel capítulo 9, versículos 15 a 17, capítulo 10, versículos 1 a 12, capítulo 16, versículos 1 a 13. Dessa mesma maneira, ele chama homens e mulheres para servir em sua igreja hoje. O que você aprende com esses relatos sobre ser chamado por Deus por profecia? Regras de Fé, capítulo 1, versículo 5. Que bênçãos recebemos por sermos chamados e designados por servos autorizados do Senhor. 1 Samuel, capítulo 13, versículos 5 a 14, capítulo 15. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Embora Saul fosse fisicamente alto, ele se sentiu pequeno aos seus próprios olhos quando se tornou rei. 1 Samuel 15:17. No entanto, como foi abençoado com sucesso, ele começou a confiar mais em si mesmo e menos no Senhor. Que evidência você vê disso em 1 Samuel capítulo 13, versículos 5 a 14 e capítulo 15? Se você estivesse com Saul, o que teria dito a ele que poderia tê-lo ajudado a superar sua rebelião e porfia? 1 Samuel 15:23. Ver também 2 Nefe, capítulo 9, versículos 28 e 29, Elamã, capítulo 12, versículos 4 e 5, Doutrina e Convênios, seção 121, versículos 39 e 40, Thomas S. Monson, Pondera a vereda de teus pés, Aliarona, novembro de 2014, página 86. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor olha para o coração.
De que maneiras as pessoas podem julgar os outros pela aparência? O que significa olhar para o coração como faz o Senhor? 1 Samuel 16, 7. Pense em como você pode aplicar esse princípio à maneira como vê os outros e a si mesmo. Como isso pode afetar suas interações ou seus relacionamentos com as outras pessoas. 1 Samuel capítulo 17. Com a ajuda do Senhor, posso superar qualquer desafio. Ao ler 1 Samuel capítulo 17, pondere sobre as palavras de várias pessoas nesse capítulo. Veja a lista a seguir. O que essas palavras revelam sobre elas. Como as palavras de Davi mostram sua coragem e fé no Senhor. Golias, versículos 8 a 10, 43 e 44. Eliabe, versículo 28. Saul, versículo 33. Davi, versículos 26, 32, 34 a 37, 39, 45 a 47. Pense nas batalhas que você está enfrentando. O que você encontra em 1 Samuel capítulo 17 que fortalece sua fé de que o Senhor pode ajudá-lo? Ver também Gordon B. Hinckley, Derrotar os Golias de Nossa Vida. Aliarona, julho de 1983, página 84. Ideias para o estudo das Escrituras em família e para a noite familiar. 1 Samuel, capítulo 9, versículos 15 a 21, capítulo 16, versículo 7. Ler esses versículos e as palavras do Elder Dieter F. Uchtdorf a seguir pode inspirar um debate sobre por que o Senhor escolheu Saul e Davi. Se observarmos a nós mesmos apenas com nossos olhos mortais, talvez achemos que não somos bons o bastante. Mas nosso Pai Celestial nos vê como somos de fato e como podemos nos tornar. É maravilhoso. Aliarona, novembro de 2015, página 23. Talvez os membros da família queiram se revezar para falar sobre as boas qualidades que vêm uns nos outros. Ver 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 10, versículos 6 a 12. Quando vimos Deus abençoar alguém com poder espiritual para cumprir uma designação ou um chamado da mesma maneira que ele abençoou Saul? Que experiências podemos compartilhar quando Deus nos mudou o coração em outro, ou o Espírito de Deus se apoderou de nós em seu serviço? Versículos 9 e 10. 1 Samuel capítulo 17, versículos 20 a 54. Talvez sua família aprecie ler a história de Davi e Golias. Davi e Golias, nas histórias do Velho Testamento, pode ajudar. Ou assistir ao vídeo O Senhor Me Livrará, churchofjesuschrist.org. Isso pode levar a um debate sobre os desafios que enfrentamos e que podem parecer como Golias. Vocês poderiam escrever alguns desses desafios em um alvo ou um desenho de Golias e se revezarem jogando objetos nele, como bolas de papel. Também pode ser interessante ler sobre a armadura e as armas que Golias possuía. Ver os versículos 4 a 7. O que Davi tinha? Ver versículos 38 a 40, 45 a 47. O que o Senhor providenciou para nos ajudar a derrotar nossos Golias. 1 Samuel capítulo 18, versículos 1 a 4. De que maneira Davi e Jonatas eram bons amigos um para o outro? Como os bons amigos nos abençoam? O que podemos fazer para sermos bons amigos, inclusive para nossos familiares? Para mais ideias sobre como ensinar crianças, ver o esboço desta semana em Vem e Segue-me Primária. Hino sugerido: Serei Valoroso. Músicas para Crianças, página 85. Aperfeiçoar o ensino. Preste seu testemunho com frequência. Seu simples e sincero testemunho de uma verdade espiritual pode ter uma vigorosa influência sobre sua família. O testemunho é mais vigoroso quando é direto e sincero. Não precisa ser eloquente nem longo. Ensinar a maneira do Salvador, páginas